Irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas 19, como está aí na tela, Lucas 19, 45 e 46, um texto muito conhecido, inclusive um texto que nós gostamos muito. Aliás, gostamos muito de citar a frase, né? Casa de oração. Me lembro na adolescência, ou antes disso, eu aprendi uma canção que dizia: a minha casa será chamada casa de oração. E lembro que eu gostava muito dessa música. E certamente você já ouviu alguma música com essa passagem, né? Alguma versão de alguma música assim. Casa de oração. Mas, irmãos, o contexto em que Jesus diz isso não é nada tranquilo, não é nada agradável, porque ele está lembrando os crentes, ou os judeus, naquela época era o povo de Deus, que o templo ali era a casa de oração. A minha casa é de oração. Portanto, é uma exortação de Jesus, com muita ênfase, a qual nós não podemos perder o foco, não podemos perder o olhar, tá? Vamos ler os versos 45 e 46 do Lucas 19. Vamos conversar sobre algumas coisas importantes que nós vemos em Jesus daqui. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Amém? Irmãos, o que Jesus fez aqui então, né? Ele expulsou, ou começou a expulsar, os que vendiam e compravam naquele lugar. Qual é o contexto aqui de vender e comprar no templo? Era um momento muito específico, o momento das festas, especialmente na Páscoa, em que todo o Israel ia até o templo, ia até Jerusalém, e ali era costume deles levarem, na verdade tinha pela lei, levar um animal para ser sacrificado, uma pombinha, se você fosse pobre, uma ovelha, e dependendo do sacrifício que você ia fazer, coisas diferentes, tinha até sacrifícios de líquidos, né? Ofertas líquidas, que é chamado de libação, um tipo específico de sacrifício, mas você poderia oferecer em determinados momentos farinha, ou algo do tipo assim. Enfim, acostumou-se a ir ao templo, fazer uma viagem grande dessa, sem você precisar levar um animal lá. Era muito dispendioso, era muito difícil levar um animal. Então o que você faria? Você vai até lá e você compra um animal bom, um animal saudável, porque você tinha que sacrificar o melhor ao Senhor, e assim você oferecia. Entretanto, temos aqui, aí você vê aí um contexto aqui, irmãos. Verso 47. Nós não lemos, mas eu quero ler agora para frisar os irmãos. Todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Eu não sei se na sua tradução tem os fariseus, mas eu não encontrei a palavra fariseu aí. Tem alguma tradução fariseu? Agora você vai me dizer se eu estou certo ou não. Normalmente é principais dos sacerdotes e escribas. Nesses principais dos sacerdotes estavam os saduceus. Qual que é a diferença aqui? São grupos diferentes. A gente lê fariseu e saduceu parecendo que é dupla sertaneja, né? Chitãozinho e Chororó, é a mesma coisa. Não. Saduceu era uma seita muito pequena, não era para o povão, não. Era a elite de Israel, elite de Jerusalém, que cuidava do templo. Os sacerdotes ali, os principais sacerdotes e os escribas, era a elite do estudo acadêmico e do cuidado com o templo. Portanto, era eles que mandavam ali onde Jesus mexeu. Jesus está aí, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, líderes do povo. Outra tradução, né? Exatamente, né? Jesus mexeu com o local onde eles mandavam. Por que eu citei os fariseus? Os fariseus eram estudiosos e também estavam junto com o povo, mas mais num sentido, vamos dizer assim, do povão mesmo, né? Os fariseus tinham mais apelo à população de modo geral, enquanto que quem mandava no templo eram os sacerdotes, os saduceus.
Por isso eles ficaram bravos com Jesus, queriam, aliás, matá-lo. Eles estavam revoltados com Jesus, porque Jesus mexeu onde não deveria, né? Onde vai se ver, né? Onde se vê o Jesus, o próprio Messias, mexendo no templo que eles usavam de lucro, né? Mas era isso que acontecia. Quando o povo chegava lá para adorar a Deus, o que acontecia? Se vendia a pombinha, o cordeirinho, por muito mais, talvez 10 vezes mais do preço, 5 vezes mais do preço, mas o lucro era exorbitante, e se fazia isso em cima de pessoas pobres, pessoas carentes, que já estavam sendo pisoteadas pelo Império Romano, empobrecidas, e aí, né, se usava ainda mais a religião aqui para acabar com, ou para oprimir, menosprezar essas pessoas que iam lá. Enfim, irmãos, e aí nesse contexto aparece Jesus, o Messias, que faz isso como uma espécie de purificação do templo, ao qual ele irá se tornar ele mesmo ao morrer e ressuscitar, criando um caminho santo e puro para nós até o Senhor. Mas ele nos lembra de algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que quando Jesus expulsa os que vendiam no templo, quando Jesus faz isso, ele está nos dando uma mensagem, talvez a mais importante da noite, é: não perca o principal. Por que aquela casa ou aquele templo havia sido erigido para ser casa de oração, e aquele local virou casa de vendilhões. Jesus chama até de salteadores. Jesus não é fraco não, irmão, chama até de salteadores quem estava fazendo isso. Ladrão, essa é a palavra, né? Mas Jesus está dizendo: não perca o principal, não perca o foco, senão o resto já não serve mais. Se a gente esquece que a casa do Senhor é casa de oração, todo o restante se destrói, todo o restante perde o sentido. Nós cantamos hoje, né, a essência da adoração. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Cantamos hoje, né? Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. E aí nós estávamos há um tempo atrás ensaiando esta canção aqui no louvor, ficamos discutindo, né, sobre como que foi feita essa canção aí. Teve várias hipóteses, né? E aqui eu ouvi a respeito dessa canção, essência da adoração, foi o seguinte: a história que eu ouvi, que se não me engano foi feita na década de 90 ou 80, mas acho que 90, e em uma igreja muito grande lá na Inglaterra. E a igreja era tão grande que havia várias bandas, e não era uma escala em que se alternavam os músicos, eram bandas formadas, né? Então vamos dizer assim, ia primeiro a banda X, depois a banda Y, e as bandas começaram a ficar muito boas e muito elaboradas, uma coisa muito bonita, excelente, mas de repente, né, começou a se empinar-se o nariz e fazer competição. Então nesse domingo nós tocamos melhor, no outro tentamos fazer algo melhor. E aí o pastor, percebendo isso, falou: irmãos, nós não vamos ficar um tempo, não sei quanto tempo que ele deu, mas um tempo sem ninguém tocar. Nós temos que cantar, porque nós adoramos a Deus também cantando, mas vai ser só no gogó, só a capela, com aquele monte de músico excelente, profissional, sentado e assistindo. Naquele inteirinho, naquele meio tempo, um desses músicos, inclusive, se não me engano, um ministro de louvor, que não devia estar muito feliz, né? Ele sentado, Deus ministrou ao coração dele, e ele compõe essa música: quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti, né? E aí o refrão é: quero adorar-te, ó Deus, com minha alma. O que ele percebeu, irmãos? Ele percebeu o principal. Por que música? Por que reunião? Por que estarmos aqui juntos? Por que toda essa estrutura? Por causa do principal. Perdeu o principal, o resto se perde no meio do caminho. Jesus está olhando para aqueles homens e dizendo: este é o principal, a casa é de oração. Se esqueceu disso, você perde o resto. Eu já falei com os irmãos também um exemplo que eu achei muito didático, muito bonito de se entender, que é o exemplo do futebol. O futebol basicamente é 22 homens correndo atrás de uma bola. Homem e mulher, né, independente, mas 22 jogadores atrás de uma bola. E aí, mas tem outros benefícios. Aliás, para que serve o futebol? São 11 de cada lado querendo fazer gol do outro lado, né? Simplesmente, você tem que atrapalhar o outro fazer gol e você tem que fazer mais gol. Pronto, todo mundo, o seu time fica feliz se acontecer isso. Mas tem outros benefícios do futebol. Se você já jogou futebol, se você já participou, né? Você faz exercício físico,
você cria amizades, tem um tempo com os amigos, né? Quantas coisas boas no futebol. E aí a gente poderia dizer o seguinte: gente, vamos fazer o seguinte então, vamos arrancar essas traves aqui, dar uma bola para cada um, 22 bolas, todo mundo fica batendo a bola aqui, correndo entre si, e aí a gente fica dando risada. Não, aí já acabou, sabe por quê? Porque os benefícios que vêm através do principal, só vêm por causa do principal. Se não tiver um gol para o camarada fazer o gol lá, uma trave para ele fazer o gol, ele não vai mais ficar correndo aquelas 2 horas, ensandecido, por causa daquele gol, para chutar a bola lá. Você percebe? Esse é o principal, o resto acompanha. Jesus está dizendo isso. Qual que é o gol? Qual que é a parte principal que leva todo o restante? É o contato com Deus, é o relacionamento com Deus, que é a oração. Percebe? Perdeu o principal, o resto se perde. Irmãos, aqui já tem uma coisa para o nosso coração. Às vezes participar da igreja, servir a Deus, começa a perder o sentido, porque nós cortamos a raiz, que é o relacionamento com Deus. Porque quando se corta o principal, demora-se um tempo, mas você começa a perder o sentido das coisas. Por que eu vou na igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu estou junto com esses irmãos? Por que eu estou fazendo tais e tais coisas na igreja, até cansando, gastando do meu dinheiro? Você percebe, irmãos? Porque o principal foi cortado e o restante começa a perder o sentido. A casa do Senhor, que agora podemos dizer assim, somos nós, né? Casa do Senhor, templo santo, igreja de Cristo, só existe por causa do relacionamento com Deus. Tem o restante? Claro que tem, mas esse é o foco. Se isso ficar frisado conosco, nós já ganhamos a lição principal. Mas tem outras coisas, irmãos, outras coisas também que vêm dessa principal exortação. Eu vejo aqui que Jesus está olhando para aqueles homens que deveriam cuidar do templo. O sacerdote, você sabe o que é o sacerdote? É uma linhagem que a princípio tinha sido instituída por Deus para cuidar dos sacrifícios. Agora o que estão fazendo? Eles estão sendo os agenciadores dos vendilhões. Parece que Jesus está nos dando uma outra lição, não se apaixone por outro Deus. Não se apaixone por outro Deus. Como assim? Por que eu estou dizendo isso? Porque eles criaram um ídolo ali, irmãos. Se você sabe a história de Israel, você sabe que eles eram avessos a ídolos. Desde a Babilônia eles jogaram todos os ídolos fora, tudo que era imagem fora. Tem até uma historinha muito interessante, que é a seguinte: se eu não me engano foi o próprio Pilatos, não está nas escrituras, que é um pouco antes do ministério de Jesus, mas Pilatos, quando se torna o governante dali, ele tenta entrar com bandeiras romanas no templo. Só que as bandeiras romanas tinham a imagem de César, e para o povo de Jerusalém, da Judéia ali, não entrava imagem nenhuma no templo. E ele ia entrar ali no pátio externo, né, que seria o local dos gentios, mas não interessa. Foi banho de sangue, foi guerra. Aqui com essa imagem de César você não entra. Que história bonita, eu acho uma história de defesa da fé, pelo menos a fé que eles tinham até o momento, muito valiosa. Morreu gente lutando para não entrar a imagem do César ali. Ok, lutaram contra a idolatria, mas os vendilhões entraram. Os que buscavam lucro, os que tinham outros deuses, que neste caso aqui era o Deus do dinheiro, do poder, eles estavam ali. Todas as vezes que nós perdemos o principal, nós, que é o relacionamento com Deus, diga-se de passagem, nós começamos a nos apaixonar por outro Deus. É o ego, é o eu, é o dinheiro, enfim, qualquer coisa do tipo. E às vezes, irmãos, nós tornamos até coisas boas em ídolos, como é o caso aqui. Quem que projetou o templo, irmãos? Quem que deu ao povo o templo? Foi o próprio Deus. Nós lemos em Hebreus que Moisés viu o templo conforme estava descrito, vamos dizer assim, havia um templo celestial, um tabernáculo, na verdade, em que foi dito a Moisés as ideias, por assim dizer, que estavam ali. Então, o tabernáculo terrestre era como se fosse uma sombra do tabernáculo celestial. Deus deu ao povo o templo, e lá dentro do templo o tabernáculo. Mas eles pegaram a coisa boa e transformaram em algo ruim, quando perderam o relacionamento com Deus. Que coisa interessante, né? Estava ali o Messias lembrando isso, e eles não enxergaram.
Quando nós perdemos o ponto principal, que é adorar a Deus, que é nos render, que é buscar o Senhor, nós estamos com o nosso coração livre para encontrar qualquer outro ídolo e torná-lo um ídolo. Até mesmo a igreja pode se tornar um ídolo, sabia disso? A igreja. E eu mesmo, como pastor, posso tornar a igreja um ídolo. Olha só como eu sou bom, sou líder. Olha só a igreja. E aí nós ficamos contando, não irmãos, não pessoas, mas contando cabeça, né? Tem lá tantas pessoas. E aí a gente vai para um irmão de outra igreja. No meu caso, pastor, vou para outro pastor. Tantas pessoas, tantos membros. Posso tornar a igreja um ídolo. Assim como você, não é só eu não, tá? Assim como você. Podemos tornar coisas boas, coisas valiosas, como neste caso, a própria coisa que Deus deu, e eu creio que Deus deu a igreja para a gente fazer parte, porque perdeu-se o principal. Casa de oração é lembrar que nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, e é o relacionamento com Deus que nos faz não amarmos outros deuses. Outra lição importante: não despreze os outros. Olha o que acontece aqui. Eles estavam lucrando em cima, especialmente das pessoas pobres. É interessante isso. E parece ser sempre uma marca daqueles que perderam o principal, que é adorar a Deus, ter um relacionamento com Ele, uma vida de oração. Eles começam a colocar a si mesmo acima dos outros. É uma marca profunda de quem perdeu o relacionamento com Deus. Achar que Ele é o centro das atenções, é o principal. Por quê? Porque se Deus já não é mais o principal, quem que vai sentar naquele trono lá, que deveria ser de Deus? No trono do meu coração sou eu. Aqueles homens fizeram isso, começaram a vender e lucrar em cima de pobres até, aliás, de pessoas que não deveriam ser alvo disso. Quando nós deixamos de ter um relacionamento profundo com Deus, nós deixamos de ter um relacionamento profundo com o nosso irmão. Vou repetir para você: quando nós deixamos de ter um relacionamento profundo com Deus, nós deixamos de ter um relacionamento profundo com os nossos irmãos. Porque relacionamento profundo só é possível através de algumas características que Deus nos dá. O amor sacrificial, do qual a Bíblia nos fala tanto, o perdão, a empatia ou a hospitalidade, que é o ouvir você, o ser acolhedor ao seu coração. Tantas outras coisas como a compaixão, a misericórdia. O relacionamento profundo com os outros só é possível a partir de um relacionamento profundo com Deus. Por isso eu tenho que voltar sempre à primeira lição, tá? Não perde o principal. Nós somos casa de oração, fomos feitos para nos relacionar com Deus. Mais uma coisa: não viva abaixo do seu chamado. Ser casa de oração naquele contexto ali era que aquele local deveria ser para as pessoas estarem ali se rendendo ao Senhor. Todo mundo que pisasse ali, irmãos, tinha locais estabelecidos, até o Santo dos Santos, onde só os sumos sacerdotes poderiam entrar, mas todos que estavam ali deveriam estar ali rendidos ao Senhor, e aqueles homens perderam essa noção. Inclusive os principais dos sacerdotes, os escribas. Quem era escriba, gente? Escriba era o povo que sabia da palavra de Deus. Eu não sei se todos os escribas, tá? Para não dizer uma informação equivocada, mas pelo menos os melhores tinham toda a Torá decorada, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gente boa de Bíblia, e tinha perdido o seu foco, estava vivendo abaixo do seu chamado. Eles não estavam entendendo que o culto que eles deveriam prestar a Deus ali era uma representação da vida deles, porque o que acontecia ali, o sacrifício ao Senhor, o estar em comunhão com os outros, era apenas uma parte do culto que é toda a vida. Nós somos assim, irmãos. O que acontece aqui deve ser apenas uma expressão daquilo que acontece lá fora. Talvez por isso, algumas vezes nós não conseguimos adorar direito. Quem sabe por isso, algumas vezes nós perdemos o principal aqui dentro, porque perdemos o principal lá fora. Quem sabe nós deixamos e vivemos abaixo do nosso chamado aqui dentro, porque lá fora nós já nos esquecemos também. Alguém já disse o seguinte: se você quer ver vida no culto, tenha culto na vida. Como assim? A gente vem ao culto e às vezes a gente fala assim: mas o culto estava meio michuruca. Não sei se você fala isso, né? Faz tanto tempo que eu não ouço essa palavra. O culto hoje estava meio mirrado, estava meio ruim, né? O pastor não ajudou muito, o louvor não me animou tanto.
E às vezes a gente fica sentindo isso recorrentemente. Não há vida no culto, se a gente poderia expressar dessa forma. Não teve vida nesse culto. Mas para ter vida no culto aqui dentro, tem que ter culto na vida. Se a minha semana for uma semana de culto ao Senhor, irmão, você vai chegar aqui e você vai falar: gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O pastor até hoje ele não atrapalhou com aquela bateria dele. Gente do céu, que incrível. Porque a vida, a culto na minha vida diária, e aí eu venho aqui e tem vida no meu culto. Aqueles homens estavam vivendo abaixo do chamado deles, pegando o ato de culto, o local de culto ao Senhor, e transformando em outra coisa. Vamos para o final, que também eu vejo claramente em Jesus aqui. E talvez você diga assim: tá bom, como reaver a minha vida de oração? Como ter um relacionamento mais profundo com Deus? Irmãos, vamos partir do simples, vamos partir do básico. Jesus fala aqui de duas coisas: oração e escrituras. Você percebe? Dizendo-lhes, verso 46, está escrito aonde? Na palavra, né? Está escrito: a minha casa é casa de oração. Depois, no 47, todos os dias ensinava no templo. Jesus está conectando a oração com as escrituras. Não desconecte oração com palavra. Nós ensinamos às crianças uma musiquinha que depois nós esquecemos, né? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. E aí a gente repete: se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E quem não ora e a Bíblia não lê, você aprendeu essa parte também? Diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Jesus está conectando oração com palavra, está escrito. Vamos lá conferir na palavra: a minha casa é casa de oração. Como então voltar ao principal, irmãos? Bíblia e oração. E às vezes eu brinco até que tem que ter um tratamento, tá? Não é só um dia, não. Você tem que ter essa injeção de Bíblia e oração durante um bom tempo, até que comece a se voltar os sintomas, né, bons. É tipo aquele tratamento fitoterápico. Sabe o que é isso? Tem remédio que você toma que a gente diz que como chama? Que remédio para cavalo, para elefante. Opa, você toma uma dose, você já sentiu a diferença. Mas tem remédio que é fitoterápico, que é depois de 30 dias você começa a sentir a diferença. E esses são os melhores, né? Que são os mais tranquilos para o nosso corpo. Bíblia e oração, por vezes, irmãos, é assim, é fitoterápico. É tratamento, depois de 30, 60 dias, você começa a ter os verdadeiros sintomas. Opa, como minha vida espiritual está melhor? Como tem mais vida no culto? Como eu estou percebendo que Deus está mais próximo de mim? Jesus conectou Bíblia e oração. E se Jesus fez isso, irmãos, quem somos nós para fazer diferente? Então, o que a gente pode fazer aqui, irmãos? A gente pode, o que talvez esses homens não fizeram, porque ficaram revoltados contra Jesus, a gente pode voltar para o básico. Lembrar que Jesus chamou a casa dele de casa de oração, é lembrar que nós fomos chamados para um relacionamento profundo com Deus, e que tudo parte daí. E como que eu vou ter um relacionamento profundo com Deus? A partir dos meus achismos? A partir das minhas próprias vontades? Não. Vou ter um relacionamento profundo com Deus, com o caminho que Ele me deu: Bíblia e oração. Claro, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, mas eu creio que você tem, a primeira coisa é conversão, é nova criatura, novo nascimento. Mas a partir daí, comecemos do básico, comecemos a ler a Bíblia, lutar para que a Bíblia faça parte do nosso dia a dia e ter uma vida de oração. E aí nós veremos o Senhor limpando aquilo que está sujo, modificando, trazendo novamente os sintomas, né, de uma vida saudável, de uma vida controlada, de uma vida boa na presença dEle. Eu quero orar junto contigo, te desafiar. A gente começou o nosso culto falando sobre os próximos meses, né? Hoje termina os primeiros 2 terços do ano. Então, no último terço do ano, nos últimos 4 meses, quem sabe serão bons meses para que você ore mais, para que você leia mais a Bíblia. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra de Jesus, tão necessária para aqueles homens, e infelizmente eles não a ouviram, tão necessária para nós, e nós queremos dizer: estamos aqui para ouvi-la, Senhor. Que a tua casa, que agora somos nós, a tua casa, que agora é a reunião aqui dos santos na tua presença, seja a casa de oração. Nós queremos fazer sim muitas coisas, Senhor.
queremos realizar muitas obras, mas todas elas a partir de um profundo relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido. Portanto, Pai, nos dá vida de oração, nos dá desejo de estudar a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Esse é o meu pedido, que nós possamos construir em nosso dia tempo contigo, e que esse tempo contigo possa moldar a nossa vida novamente, que a gente possa ser tratado pelo Senhor e possamos caminhar perto de Ti, lado a lado, Pai, em nome de Jesus, amém.